Sabe quando você começa a ler enquanto você tá lendo, dormir enquanto você tá lendo o livro, assim, tipo... Nossa, é Você cai no sono, você acorda de novo, você já tá no terceiro capítulo. Aí é Eu muito acho ruim. que tá na hora de dormir. Ou quando você leva aquele sustinho porque o livro caiu, assim. Na cara, né? Nossa, muito bom. Você tá aqui bem tranquilo e de repente você... 3, 2, 1, gravando. Seja mais uma vez bem-vindo ao Contra a Cultura. Que bom que você tá com a gente. Domingão aí à tarde, acompanhando esse episódio. Nós temos reprises também. Não é reprises, né? É uma, né? Terças. Vamos lá. 3, 2, 1. Falei reprises. 3, 2, 1. Começando mais um Contra a Cultura. Que bom ter você... Respira, calma. Hoje... Respira é o até dia. 10, conta até fundo. 3, 2, 1. Pronto. Vamos lá. Ai, gente. 3, 2, 1. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Seja bem-vindo! Domingão à tarde, estudando a Palavra de Deus de um jeito diferente. Temos também reprise às terças-feiras, às 6h30 da tarde, também aqui na Rádio Novo Tempo. Que bom que você está com a gente e nunca, jamais, never, como diria minha amiga Nayeli Leite, estou sozinha. Tudo bem, Nayeli? Seria muito legal, né? Um programa só da Bianca. A Bianca fala com ela mesma, e conta vários diálogos, várias coisas. Mas seria muito triste. Né? Eu ouviria, Bianca. É? Ah, Ouviria tá. muito. Duvido que você ouviria. Nayeli, tudo bem com você, Nayeli? Vamos aí, né? Leite? Na medida do possível. Eita, que coisa, mas que tristeza. Ô, Mayara, você tá assim também? Não, de forma nenhuma, mas entenda, Nai. Tudo Tá bem? legal, tô legal, graças a Deus. Então tá bom. Isaac Rezende. Tudo bom, Bianca? Passando aqui pra gente discutir um pouco hoje que a recompensa do cristão é o serviço. Mas antes, Ó, até dei uma respirada funda, hein? quero dar um recadinho pro pessoal. Todo mundo olhando pra lá agora, pra ali. A gente está olhando para uma câmera pra dizer que agora estamos no YouTube, Bianca e Nayeli e Mayara. Opa! Então nada de Sim. pantufas, tem que estar com o cabelinho arrumado. Arrumadinho. Tipo, passar um eu... perfume. Nossa, tô linda. Tem que passar princesa. perfume. Todo mundo de perfume agora, dente escovado. E então você que quer assistir os bastidores da nossa gravação, lá no próprio novotempo.com/contracultura, entrou no episódio, em cima do playerzinho do podcast, tem o vídeo pra gente assistir. Novotempo.com/contracultura, então tem o playerzinho pra você dar o play Do áudio, do áudio isso, e o play também do vídeo. do é isso? vídeo. Então Tá pronto. lá. Então Tudo pronto. é junto ou é separado? Tudo junto, tá tudo Tudo junto junto e lá. misturado. Entendi. Pra facilitar. É. Quem senta na ponta, paga a conta. 7º episódio aqui desta temporada. Esqueci. Cartas de um pastor inconstante. Eba! Obrigada, Isaac. Tava Que aqui nem a sua procurando. Cartas de um pastor inconstante. Obrigada, Isaac. Quem senta na ponta paga a conta? Como assim? Pois é, né? Antigamente costumava-se entender que a pessoa de mais importância, de mais status social, né, econômico, ela tem uma posição preferencial na mesa, né? Como você tem um jantar ali, você tem lugares mais importantes. Só que a gente vai discutir aqui, né, nesse pedaço específico, a gente vai estudar hoje 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 10, falando um pouco sobre o serviço cristão. E é um conceito que ele está permeado em toda a Bíblia, né? De que a pessoa mais importante no reino de Deus é aquela que mais serve, né? Então os maiores são aqueles que servem mais. Só que serviço ela tem uma conotação pra gente hoje de submissão, né? De você se rebaixar porque eu tenho que te servir, eu tenho que, né, te ajudar, ou seja, eu sou o seu escravo, eu sou o seu servo. Isso não tem uma conotação legal. Legal é quem manda, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Aquela velha história. Mas a Bíblia ela conta o quê? Ela conta que as pessoas que mais servem, que mais se submetem ao serviço ao outro, são as pessoas mais importantes no reino de Deus. Portanto, digamos assim que no reino de Deus, quem senta na ponta é quem mais serve, é quem paga o preço do serviço. Muito, muito, muito bom. Nayeli Leite, o nosso guia de estudos trouxe o que pra gente? No nosso guia de estudos, a gente vai conhecer algumas características que são essenciais no cristão que é líder. E vemos que desde a igreja primitiva havia algumas funções que eram diferentes e que os anciãos deviam cuidar do rebanho, assim como um pastor cuida das suas ovelhinhas.
De novo, que a humildade é a atitude correta para com o Senhor e que Satanás está à espreita como um leão que ruge. Olha. Deu até medo. Isso não é um leão. E o nosso verso-chave? Verso-chave em 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bom, o nosso guia de estudos, ele traz aqui a questão da liderança, do serviço e, juntando essas duas coisas, uma liderança servidora, né? Que coisa, parece coisas assim, diferentes, né? Um líder que serve. Como assim, Mayara? Na verdade, ele está tratando aqui o verdadeiro conceito da liderança, né? A verdadeira liderança é aquela que está para servir. Aí a gente confunde muito liderança com chefia. O chefe está aí para mandar. E às vezes eu acho que dentro do cristianismo a gente tem mais chefes do que líderes. Muito cacique para pouco índio. Isso, muito cacique para pouco índio. E aí a Bíblia vai trabalhar aqui através de Pedro a importância do líder ser verdadeiramente um servidor, ser um servo e não um chefe. Não dar ordens, mas estar ali, né, ombro a ombro, braço a braço, né, lado a lado, como diz um hino por aí. Legal você definir o que é liderança, porque de fato a palavra já vem carregada de vários sentidos, né? E eu sempre digo que líderes não são pessoas especiais, né? Os líderes, eles não são superiores. Eles desenvolvem um papel de influenciar pessoas e não dominar as pessoas, né? E isso que você colocou de chefia, de liderança, realmente são coisas diferentes. Sim, e para o contexto que Pedro escreveu, era muito difícil eles entenderem isso, porque o governo vigente era o Império Romano, e o Império Romano não era gentil, era cruel, castigava, Eram chefes. reprimia, eram chefes, né? Vamos dizer assim. E para ele ensinar para a igreja que a liderança deles não poderia ser com a mesma influência ou da influência do Império Romano, então deve ter sido algo bem difícil de assimilar. Agora, liderança dentro da nossa... Eu acho que de vários contextos, né? No trabalho ou em níveis, né, de empresas. E aí, dentro da igreja, isso existe também. Ah, o fulano de tal é o líder do ministério tal. Ah, o fulano de tal lidera o grupo tal. E dá aquele sentimento de, uau, eu sou um líder. Uhum. E carregado junto com isso, vem a ideia de que não, se eu estou trabalhando aqui na igreja, a igreja tem a ver com salvação, tem a ver com o céu, né? Então, se eu tenho uma posição de destaque aqui nesse ministério, nessa comunidade, eu logicamente, diante de Deus, eu sou alguém de destaque, né? E aí é o que você falou, vocês falaram, né? Muitas vezes a gente confunde a liderança com ser chefe, né? Então eu sou chefe do ministério, eu sou chefe da igreja. Ninguém pode ir contra. E aí você vai ter pessoas assim que elas impõem a sua vontade, elas impõem, inclusive assim, o seu entendimento bíblico sobre a consciência do outro, tudo tem que ser do jeito dela, e aí se você não faz do jeito dela, ela te amaldiçoa, ou ela fala alguma coisa, coloca a igreja contra você, a comunidade, enfim... Existem jeitos e jeitos de servir, né? O jeito bíblico, ele impõe dentro dessa questão da liderança, porque a Bianca mesmo falou, né? Você inspirar com o próprio serviço. Então, você observa a vida de Cristo, né? Cristo, ele separa ali 12 que vão ser os líderes da igreja, né? E como é que ele faz? Ele inspira os seus discípulos. E aí aqui no comecinho do capítulo, no capítulo 5, verso 1 da primeira carta, ele diz, portanto eu apelo para os presbíteros, e aqui no lugar de presbítero você pode colocar ancião bispo, líder de pequeno grupo, episcopo, o que você quiser. A pessoa que é o líder aí da sua comunidade de fé. Portanto eu apelo para essa pessoa que há entre vocês, e o faço na qualidade de também um líder, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Ou seja, eu me coloco como um igual a vocês, ou seja, como um líder. Uhum. Mas que tipo de líder? Aquele que foi testemunha do sofrimento de Cristo. Ou seja, hoje eu vou liderar por causa do testemunho que o meu líder me deu um dia. O legado que ele me O deixou. legado que ele deixou para mim. Que legado foi esse? O sofrimento. E a gente já teve toda uma discussão nas lições passadas sobre o porquê de você sofrer dentro de um relacionamento, né? Porquê de você se submeter, se rebaixar. Por quê? Porque você está interessado no bem do outro, por mais que esse outro não consiga ver e te oprima, né? Te ofenda. Então ele está falando aqui, o legado que Cristo deixou para mim foi de sofrimento, mas o sofrimento com uma causa que inspira, que cura, que traz crescimento. Então, é para vocês serem esse tipo, né? Esse tipo de líder.
como alguém que vai participar da glória a ser revelada, ou seja, alguém que vai ser um dia reconhecido por Cristo pelo trabalho que essa pessoa ofereceu. E aí no verso 2 ele diz: pastores, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. E não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Aí o bicho pega, né? Porque ele tá falando aqui que você faça o que eu digo. Como é que é o ditado mesmo? Ai, eu sou Digo, mas péssima. Não faço o que eu faço? Faço o que eu digo, mas não. Não faço o que eu faço. Até esses dias eu falava, é 1 ou 80. Certinho. O 80 tá legal. Mas aqui a Bíblia tá dizendo o quê? Você tem que fazer o que eu estou dizendo porque eu faço. Então, liderar pelo exemplo. E nessa liderança você vai formar discípulos. É esse o propósito de Cristo. Mas quando a gente trata a questão com chefia, eu tenho cargos vitalícios dentro da igreja. Eu tenho um ancião que é ancião há 50 anos e ninguém tira. Por quê? Nunca formou um discípulo. Uhum. E isso é interessante, a gente citou a palavra legado aqui, né? E foi Sim. justamente o que Cristo deixou. Uhum. Ele tinha ali todo o conhecimento, a consciência das coisas e tal. E tinha um monte de discípulos que não tinha nem noção do que ele estava falando. Mas mesmo assim ele insistiu em ensiná-los, em acompanhá-los, em instruí-los, né? E que paciência Cristo Sim. tinha com isso, né? E às vezes a gente não tem, não vou delegar, não vou deixar para o outro fazer, porque, não, melhor eu resolvo tudo, eu faço tudo, porque é muito melhor, e eu não quero dor de cabeça, né? A paciência entra como uma virtude de um bom líder. a Não, lin- e agir como dominador, como esse tipo de líder que não é líder, é um chefe, é muito mais fácil pra você. Perdi a linha do raciocínio, no caso. Não, aqui, pode continuar. Se eu lembrar. Tá bom. A questão é que aqui ele faz uma comparação. Ele compara o líder com o pastor de ovelhas. Uhum. Isso aí dava trabalho. Opa. Se você estudar a vida de um pastor de ovelhas no Oriente Médio, não era um servicinho fácil, não. A ovelha tinha que ser carregada, tinha que dar água na boca, tinha que dar comida, porque o bicho era medroso, não tem peçonha, não tem garra, não tem nada. Você tinha que ter coragem também, porque outros animais vinham atacar as ovelhas. Exatamente. Então aqui a proposta do líder é ser como Cristo mesmo, no sentido até, sabe, dê sua vida pela outra Sim. pessoa, preocupe-se com ela, veja como está a vida dela, se envolva. Olha aí. Agora, o lance de liderança também é que a gente quer poder, né? E liderança não tem a ver com isso, né? Não. E você falou aí do legado de Cristo, né? A gente tá discutindo isso. E aí eu ouvi um comentário sobre um livro do Tim Keller, né? A gente já falou sobre ele aqui, um pastor bem interessante. E ele tem um livro chamado A Cruz do Rei, onde ele menciona rapidamente, assim, eu fiquei refletindo em cima disso, um conceito bem interessante, né? Quando a gente vai lá para a história do jovem rico, né? Que o jovem rico aborda a Cristo, né? E fala assim, mestre, né? Toda aquela conversa, o que eu preciso fazer para participar do seu reino, né? Para participar daquilo que o Senhor está trazendo. E aí Jesus fala para ele, olha, pega tudo que você tem, vende, dê pros pobres e me siga, que você vai ter um lugar no meu reino, né? E aí ele comenta um negócio bem interessante, o Tim Keller. Ele fala assim, quantos jovens ricos tinha nessa conversa? Aí você fala assim, né? Mas não tinha só um, porque alguém com 33 anos é jovem, né? E Jesus era rico, porque ele era o dono do universo, né? Tipo, ele era dono de tudo. E aí, como alguém dono de tudo, ele era a pessoa mais rica do mundo. Então, assim, Jesus era um jovem rico, conversando com outro jovem rico. E aí, quando ele diz assim, olha, pega tudo que você tem, vende, dá pros pobres e me siga, ele tá falando simplesmente, faça o que eu já fiz. Siga o meu exemplo. Tem autoridade, né? Que é o que Paulo vai falar lá em Filipenses 2. Embora sendo Deus, abriu mão do seu reino, tendo tudo que ele tinha, ele deu pra fazer o quê? Pra assumir a forma de servo. Ele tá virando pro outro jovem rico falando assim, olha, eu como jovem rico, abri mão de tudo que eu tinha e vim aqui servir. É pra você simplesmente fazer o que eu sempre fiz. E a líder deste grupo, onde está? Tá aí, ué. Não! Não, a Bianca é a chefe, ela só manda. Ela só quer o poder. Que horror, gente. Essa é a visão que vocês têm. O Isaac tá falando das Que coisas. tristeza isso. Visão, Mas depois realidade, dessa- chame como quiser. Brincadeira. Depois dessa lição, Esse depois desse momento. estudo, eu vou rever os meus conceitos, então. Agora, pra gente, já no começo, a gente definiu que é líder, chefia, esse lance de dominar, já é contra o que Cristo pregou, que a palavra de Deus fala e tal. A gente podia já começar
a pontuar, então, aqui, frisar as qualidades de um bom líder. A gente já falou aqui de paciência, acho que é bem legal isso. Resiliência, né? Resiliência, influência, né? E esse sentimento de sempre doar, Sim. né? Sempre servir. Despreendimento. Desprendimento. Porque quando você vai numa comunidade e nessa comunidade você tem vários indivíduos e cada indivíduo ele tá tentando puxar a sardinha, puxar a brasa para sua sardinha, né? A sardinha de todo mundo vai ficar crua. E aí quando você estuda todo o contexto de corpo dentro da Bíblia, o propósito é esse, que haja uma comunidade com um só propósito. A gente estudou lá na outra temporada, que tem o mesmo espírito, que tem o mesmo entendimento ali. E o líder ele tem esse papel, não é impor a vontade dele, é impor. Não impor, não. É inspirar as pessoas a terem o mesmo pensamento, que seja aquilo que é melhor para todos, né? E muitas vezes aí você vai ter um ditador dentro de uma comunidade que ele fala assim, não, eu acho que tem que ser assim e vai ser assim com todo mundo. E aí ele, às vezes, ele tem um entendimento, por exemplo, ele leu a Bíblia lá um verso e ele achou que aquilo ali era a verdade presente, a verdade que devia ser imposta. Então ele começa a exigir de todo mundo aquilo ali e ele vai oprimindo as pessoas que não fazem, exclui as pessoas que não conseguem chegar nesse ponto ainda. E Pedro está falando que, olha, não é para vocês agirem como dominadores do que lhes foram confiados. Ou seja, primeiro que a comunidade não é sua, ela te foi confiada. Dentro dessa ideia de que o cristão ele é um mordomo, né? Ele está apenas cuidando daquilo que é do seu patrão. Então, olha, foi confiado a vocês, mas é para vocês fazerem o quê? Dar o exemplo para o rebanho. Então, o líder ele tem que viver aquilo que a sua comunidade está vivendo também, junto com eles, entender, né? Tipo, tem até uma matéria começou a rodar um tempo atrás ali na televisão aberta, que era do patrão escondido, não sei se vocês assistiram, né? Que o cara se disfarçava como um chefe como um peãozão, né? Um cara de chão de fábrica, assim, ele começava a conviver ali e ele ia entendendo muito do processo do que acontecia, que ele não entendia lá no escritório dele, né? Poxa, mas aqui o fluxo do serviço não roda por quê? Ele, então é por isso, porque ele teve que arregaçar a manga. Então eu penso que muitas vezes a igreja se beneficiaria se as pessoas que servem realmente estivessem no chão da fábrica, né? Submissas. Assim como Cristo se submeteu à humanidade, o líder ele deve se submeter ao corpo. Para quê? Para poder entender o que é o melhor, o que é mais benéfico para todos. Eu lembrei agora que Pedro, quando escreveu isso aí, não falou nenhuma novidade, né? Ezequiel 34, 1 a 4, acho que até depois do 4, do versículo 4, fala sobre isso. E eu queria ler, porque me lembra da sensibilidade do cuidado do pastor com as ovelhas, certo? Lá no começo ele fala, dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo, afinal os pastores não deveriam cuidar do seu rebanho e tal. Aí no versículo 4, vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso é que elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes, por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra. Ninguém se preocupou e nem as procurou. Então, mais uma vez, o papel que é delicado e que necessita obrigatoriamente de envolvimento. Então, não adianta eu ser líder se eu não for me envolver com o meu rebanho. Eu preciso estar bem perto o suficiente para saber se aquela ovelha minha precisa ser curada, precisa receber comida, precisa ser vestida. Por vezes, desculpa, Mayara, por vezes a gente pensa também que ser líder é só quando eu tenho um cargo ou uma grande responsabilidade. E às vezes a pessoa que está ouvindo a gente fala assim, e de fato eu penso isso mesmo, porque lá na minha igreja eu não faço nada, não. Eu não tenho nenhuma posição de destaque e tal. Como é que eu vou desenvolver a minha liderança? Mas todos somos líderes em algum contexto. Pode ser dentro de casa, pode ser dentro de um pequeno grupo, pode ser numa reunião de amigos, pode ser em qualquer lugar. Em todo momento você desenvolve uma liderança, né? Sem menor ou maior grau. Sem contar que independentemente de ser líder ou não, eu como cristão já tenho que exercer papel de servidor. Exatamente, porque então, se liderança ela está relacionada a serviço, serviço tem para todo mundo. Então, quer você tenha sido votado por uma assembleia da sua igreja ou não, né? Você tem uma responsabilidade. Nós já vimos isso numa das lições passadas, que o sacerdócio real ele carrega consigo uma enorme responsabilidade. A gente só sabe olhar os direitos, né? Bater no peito e dizer eu tenho a verdade, né? Eu sou o dono da verdade. Mas e a responsabilidade que isso traz, né? Mas aqui
a Bíblia está mostrando que a liderança não pode ser centralizadora. E eu vejo que esse ainda é um dos grandes problemas que a gente enfrenta como comunidade cristã. Sim. Líderes centralizadores, uma liderança que está centrada em si, né? Em si. Porque não está objetivando o serviço, e sim o poder. O poder, o status, né? E aí é um problema, porque, de acordo com o que Pedro está mostrando aqui, isso não é ser cristão, não é cristianismo. Pode chamar de qualquer outra coisa, mas não é cristianismo. E aí, você falou das qualidades, para alguém querer se envolver, para alguém querer se relacionar, escutar, querer entender, tem que ser humilde. E o conceito de humildade usado por Pedro aqui é pesado. Qual é esse conceito? Bem pesado. A palavra humildade ali significa o seguinte, eu fui pesquisar, né? Porque eu gosto de pesquisar. Fui pesquisar a fundo a palavra no original mesmo. Significa ter uma modesta opinião de si mesmo, no sentido de entender a sua profunda pequenez moral. Ou seja, não se ache, filhinho, não se ache. Você não é nada, absolutamente. Tu és pó. E ao pó tornarás. Que é o mesmo conceito que Paulo coloca lá em Romanos 12, no verso 3, né, 3 e 4. Ele vai falar assim, olha, eu rogo pela misericórdia, pelo amor de Deus, tenha um conceito equilibrado de quem vocês são. Porque é isso aí que a Mayara falou. Uma vez que eu entendo quem eu sou e que eu fui resgatado pela graça, tipo, eu fui resgatado pelo sacrifício, aliás, eu fui resgatado pelo serviço de Cristo por mim, eu entendo que eu tô numa dívida eterna com ele, né, pra pagar isso. E aí eu fico tentando pagar, Senhor, como é que eu faço pra pagar o serviço que o Senhor, né, me deu? Aí ele fala assim, olha, sirva quem tá do seu lado. Entendeu? Então, quando eu entendo equilibradamente quem eu sou e a dívida que eu tenho, isso me move em direção ao meu semelhante. Só que na comunidade, como é que a gente faz? Ó, fulano de tal fez isso. Ah, absurdo, não aprendeu ainda? Falei, cara, algumas semanas atrás era você que não tinha aprendido ainda. A gente não tem a mesma paciência que nos foi dada, né? A parábola lá do cara que foi perdoado de um crime muito grande, não queria perdoar o cara com um crime pequenininho. Então a gente olha pro lado e fala assim, olha, que absurdo e tal. Mas Pedro, ele tá falando que, olha, da mesma forma como eu era essa pessoa, eu não tinha essa cabeça equilibrada. Hoje eu sou líder, né, desse movimento e tal. E eu aprendi desse Cristo, que ele era o maior de todos e como é que ele fez? Né? Ele justamente o tempo todo se submetendo ao serviço em relação ao outro. Para mim, aquele episódio onde Cristo lava os pés dos discípulos, e para mim é o exemplo mais claro de liderança. Sim. E ele podia limpar os pés dos discípulos, lavar os pés dos discípulos, porque ele sabia quem ele era. Uhum. Então ele entendia que aquilo não era... Não rebaixava. Não rebaixava. Aquilo sim era liderança. E outra... Olha o legado que Cristo deixou, porque esse é um ritual que fazemos até hoje. É uma coisa que nós nos lembramos até hoje. Inclusive ali na mesa, né, na ceia, tem até uma brincadeirinha que fizeram esses dias, estava rodando nas redes sociais, né? O verdadeiro Masterchef é esse cara que fez uma ceia e é lembrado 2000 anos depois, né? Mas então, você sabe que tem um negócio que me preocupa em relação à ceia, ela ter se tornado para nós só um ritual? Banal, total. É o que eu ia falar agora. Porque de acordo com o que Cristo fez ali, o ideal é que você lavasse os pés de alguém que você sabe que você tá encrencado, tá enroscado, tá brigado, tá chateado. Então você se coloca de joelhos diante daquela pessoa ali e fala, ó, vamos deixar pra lá. Eu tô lavando aqui, ó. Deixa quieto. Vamos tocar o barco pra frente. Águas deixa pra lá, águas passadas, né? passadas. Mas não é assim. Então a gente precisa realmente aprender bastante. E quer ver uma coisa nessa abordagem da Santa Ceia? Pra você ver como é que ela é um rito mesmo, né, pra gente. Qual é o objetivo da Santa Ceia? É justamente você entender que Cristo te perdoa. Isso que eu falei. Ele te perdoa, então você deve estender isso ao próximo, né? As falam, vamos tomar Santa Ceia? Não, dessa vez eu não posso, porque eu briguei com fulano. Mas Como assim você não em vez de você pode? se reconciliar com fulano, eu não vou tomar ceia. Eu não vou tomar, eu vou pagar esse preço. Meu, mas não é isso a questão. A questão é justamente para você servir o outro como? Perdoa a ofensa dele, faça as pazes e aí venha, né? Vem e recebe de novo Cristo, né? Através dos símbolos, né? eu realmente posso trabalhar a minha humildade quando eu entendo que eu sou filha de Deus. Não sou mais Bianca, não sou mais esposa do Kleber, não sou mais jornalista, eu sou uma filha de Deus. Porque isso sim mexe com a minha identidade. Quando eu vou trabalhando isso em Cristo, aí sim eu entendo o que é serviço, o que é ser humilde. E o termo filiação é que para nós talvez não tenha tanto sentido como tinha no passado naquele contexto. A filiação é ser como. Você é igual, você é da mesma substância. Então, se você diz que você é filho de Deus, isso carrega um significado enorme. E olha que louco, a gente colocamos às vezes, né? Eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus.
E não, nós somos servos do próximo, nós somos filhos de Deus. Deus não precisa do meu ser. E outra, ele veio para servir e não para ser servido, né? Então, de fato, me traz a ideia de que realmente eu sou filha dele, que eu existo para servir o próximo, né? Esse sim precisa. Quando eu digo que eu sou filha de Deus, assim, de acordo com a Bíblia, dá para entender o seguinte: aquilo que Deus é, ele passou para mim. Uhum. Então agora eu tenho a responsabilidade de realmente ser filha dele. Aí entra aquela questão do terceiro mandamento: não tome o meu nome em vão. Uhum. Tomar o nome em vão não é só usar engracejos, é representar mau caráter. Então, se você diz que é meu filho, mas está se comportando ainda como filho do inimigo, então acho que você não entendeu ainda quem é você, quem sou eu. Por mais que você fale o nome dele com toda a solenidade possível. Muito bem, final de mais um Contra a Cultura. Dá muito pano pra manga esse Já episódio. acabou? Já acabou, Poxa. já acabou. A gente vai discutir mais sobre humildade, liderança, em outros episódios aí, talvez só citando, mas enfim, isso Pedro sempre traz à tona novamente nas suas cartas. E na semana que vem tem mais, Maiara. Graças a Deus tem mais Contra a A Cultura. gente pode contar com você? Pode contar comigo. E Nayeli, eu posso contar com você na semana Não que vem? sei ainda. Ah, menina. E Isaac Rezende, com você eu posso, né? Depende quem paga a conta. Valeu você que sempre tá aqui com a gente participando. Ó, e valeu demais o feedback que você tem dado pra gente nas redes sociais e também lá no nosso blog, novotempo.com/contracultura. Muita gente gostando, aprendendo, elogiando, uns não. Uhum. Mas tá bom, né? Já que a gente fala que é pra mandar mensagens, Não. eles mandam, não Mas interessa. esses aí a gente serve também, não tem problema. Não. Obrigada demais pela sua participação. E ó, tem reprise terça-feira aqui na Novo Tempo. Você é o nosso convidado especial.